Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Beato Carlo Acutis. Gente, essa belíssima comparação que o Carlo faz da nossa alma como um balão é de uma criatividade e de uma sensibilidade tão grande para fazer com que nós entendamos, porque às vezes a gente não tem noção do que o pecado pode fazer na nossa vida. E quando o Carlo diz que a nossa alma é como um balão, aí você já imagina um balão que para subir ele precisa de alguns elementos, e a primeira coisa é o estar vazio. Só que esse vazio do balão, comparado à alma, para subir precisa estar sem o pecado. Só que o balão precisa de uma outra coisa bem interessante, que até assusta a gente. Como que pode? Ele precisa do fogo. É o fogo que vai dar aquele impulso. E o fogo, o Carlo fala que é a confissão. Agora vamos entender um pouquinho o que é a confissão, o sacramento da confissão. Vamos a alguns pontos catequéticos, porque muitas vezes nós fazemos as nossas confissões e a gente precisa saber se as nossas confissões estão realmente sendo válidas e lícitas. Muito bem. Primeiro eu tenho que entender o que é a confissão. Primeiro eu tenho que entender que a confissão é um sacramento instituído por Jesus Cristo. Todo sacramento é instituído por Cristo. A palavra sacramento significa sinal. São os sinais, sacramentos são os sinais essenciais, indispensáveis para a nossa salvação. É também chamado de sacramento da reconciliação. Por quê? Porque ele restabelece a amizade com Deus, enquanto o pecado ele bloqueia a amizade. Quando a gente tem um amigo, uma amizade que a gente tem um desentendimento, não fica um clima chato, fica uma coisa meio rompida, a gente fica sem falar, não liga, não manda mensagem, a gente fica estranho, indiferente, é porque a amizade foi maculada. Alguma coisa foi feito de ambos os lados que feriu, que cortou o vínculo. A minha relação com Deus, ela só é quebrada quando entra o pecado. O pecado faz com que a nossa amizade com Deus fique assim, você fica distante de Deus e Deus distante de você. Só que não porque Deus quer estar ali com você, mas você fez alguma coisa que, constrangido, porque o pecado nos constrange. As pessoas normais, quando elas magoam as outras e têm consciência, elas se constrangem. As pessoas indiferentes, que não valorizam sobretudo a amizade, elas magoam as outras e não estão nem aí, é como se nada tivesse acontecido, aí vem com a cara mais cínica do mundo, dá bom dia. Essas pessoas são perigosas. Muitas delas beiram a sociopatia. O sociopata é aquele que faz a coisa e parece que nada aconteceu. Não há constrangimento nenhum. Não há constrangimento nenhum. Se você tem uma amizade e aquela amizade é importante para você, aconteça o que acontecer. Se você faz alguma coisa com ela, você fica constrangido. E você vai tentar, de todas as formas, buscar a reconciliação com ela. Se ela for importante, se ela não for, você vai ficar indiferente. Se Deus é importante para nós, e essa importância é tão relevante ao ponto de haver um constrangimento, eu vou buscar de alguma forma restabilizar minha amizade com Deus. E a única forma de restabilizar a amizade com Deus, quando a causa foi o pecado, é a confissão, não tem outra. Não tem outra forma. Então vamos lá. A confissão ou sacramento da reconciliação é essencial para restabelecer. Quem instituiu?
Quem instituiu foi o próprio Jesus Cristo. Se vocês pegarem João capítulo 20, versículo 22 e 23, o que Jesus diz? Depois dessas palavras, Jesus soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Jesus dá aos apóstolos o poder de perdoar os pecados e de não perdoar também. Padre Pio, quando atendia a confissão, que a pessoa não confessava como deveria, além dele dar uns berros, às vezes dava um tapa na cara e mandava embora, e não perdoava. Você está mentindo, você está me enganando. Na confissão não se engana, não se enrola. Na confissão, qual é a matéria do sacramento da confissão? A matéria do sacramento da confissão são os pecados, não é a história da carochinha, falar da vizinha ou dos problemas familiares ou da dor de barriga que eu tive. Eu tenho que ter clareza que quando eu vou à confissão, eu tenho que dizer: pequei. Qual é o meu pecado? Esse, e pronto. Depois de contar dos pecados, recebido a absolvição. Se você quiser um aconselhamento do padre, alguma outra coisa, isso. Porque tem católico que não sabe confessar. Vai confessar e na verdade não é confissão. Ou é aconselhamento, direcionamento espiritual. O problema emocional não é pecado. Problema emocional psiquiátrico não é pecado. Aí você vai ou no psicólogo ou no psiquiatra. Porque para a confissão você tem que ir contar o pecado. Matei, padre. Beleza. E não é para falar pecado dos outros na confissão, é o seu pecado. Tem gente que vai confessar e começa a enrolar. Então, né, padre, meu marido... Peraí. Quem pecou? Fui eu, então qual é o seu pecado? É esse. Mas o meu marido tem tanta raiva dele. Tá, então qual é o seu pecado? É a raiva? Beleza, esquece o marido. Padre, o meu pecado é da raiva. Eu tenho raiva. Então, beleza. Então a matéria é a raiva. E com a sua raiva você acaba atrapalhando a sua família, etc. Mas é porque o marido bebe muito. Interne ele ou mande para o ar. Não quero saber. Né? Porque para a gente não ficar... direção espiritual é outra coisa. Aconselhamento é outra coisa. São coisas diferentes, gente. Então, na confissão eu vou essencialmente falar o meu pecado e acabou a conversa. Então está aí, em João 20, 22, 23, nós temos Jesus instituindo o sacramento da confissão. A igreja tem autoridade para perdoar os pecados através do sacramento da penitência? Lógico que tem. A igreja tem esta autoridade porque recebeu de Jesus Cristo. Está lá em Mateus 18, 18. Em verdade vos digo, tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu, tudo que desligardes sobre a terra será desligado no céu. Jesus deu essa autoridade à igreja por meio de Pedro. Tudo que ligares, você tem as chaves. Então a igreja tem autoridade. Quando o padre dá a absolvição, ele fala isso: Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não perdoa os pecados em nome dele, né? Pelo ministério da igreja, te perdoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a igreja tem sim essa autoridade para perdoar os pecados. E o mais interessante é que o Carlos tinha consciência de tudo isso, ele sabia direitinho como funcionava cada sacramento. Por que me confessar e pedir o perdão para um homem igual a mim? Eu estou fazendo perguntas que vocês fariam para mim e tentando responder. Porque tem gente que faz essa pergunta. Um católico que tem uma pergunta como essa não é católico, é protestante. Por que eu vou confessar o meu pecado para um homem igual a mim, se ele também peca? Simples de responder. Não é aquele homem que perdoa o pecado. Só Deus perdoa. Os protestantes dizem isso. Só Deus perdoa. Estão certo. Mas Deus criou uma mediação para que o perdão chegasse. Só Deus perdoa.
O padre, mesmo sendo um homem sujeito às fraquezas como outros homens, está ali em nome de Deus e da igreja para absolver. O padre pode estar em pecado mortal, ele pode perdoar o teu pecado, você ir para o céu e ele vai para o inferno. Viu que coisa boa? Viu que coisa boa que Deus fez? Porque senão a gente vai ficar com essa ideia protestante: eu não vou contar meu pecado para um outro pecador. Então vai depois discutir isso com Deus, que foi Ele que quis assim. Porque tem gente preconceituosa e tem gente que... O padre é o canal da graça para todos. Ele pode estar em estado de desgraça, mas ele vai ser canal da graça para o outro. Olha que coisa bonita de Deus, da parte de Deus. Ah, não vou confessar porque aquele padre é assim. O problema é seu, meu filho. Se você morrer, você vai para o inferno, você. Pode pensar assim não, gente. Isso é protestantismo. Tá? O padre, mesmo sendo um homem sujeito a fraquezas, como outros homens, está ali em nome de Deus e da igreja para absolver os pecados. Ele é o ministro do perdão. Isto é, o intermediário ou instrumento do perdão de Deus. Como os pais são instrumentos de Deus para transmitir a vida a seus filhos. E como o médico é um instrumento para restituir a saúde física. O médico vai ajudar você a curar o corpo. Ajuda você a fazer o tratamento. Você cura do câncer e ele morre de câncer. Médico, cura-te a ti mesmo? Não dá. Como o padre não pode se auto-absolver. Ele também tem que contar o pecado dele para outro e receber a absolvição do mesmo jeito. Já pensou? O médico não pode se automedicar, ele tem que pedir para outro médico passar uma receita para ele. Assim como o advogado não pode fazer a sua própria defesa. Mas que estranho seria. Imagina, né? Então, assim também é o padre. Então ficou claro isso? Para a gente às vezes não ter essa ideia protestante. Por isso que o Carlos gostava tanto dos padres. Porque além de dar a Eucaristia para eles, dava o perdão. O Carlos não estava preocupado se o padre era assim ou assado. Ele é o canal da graça. Basta. Basta. Porque nós somos às vezes juízes dos padres. Nós somos. E como somos? Tá? Logicamente que humanamente às vezes a gente não suporta ver a fraqueza daquele ser humano, daquela pessoa. Quantas paróquias por aí, eu tenho que admitir, sofridas com péssimos administradores. Mas são humanos, gente. São humanos. Se você não puder rezar com ele, por ele, sai de perto, vai para outra paróquia. Vai para outro lugar. Tenta achar um padre mais perfeito. Vai ser difícil achar, mas... Os padres e bispos também se confessam? Sim, é óbvio. Obedientes aos ensinamentos de Cristo e da igreja, todos, padres, bispos e mesmo o Papa se confessam com frequência conforme o mandamento. Confessai os vossos pecados uns aos outros, diz São Tiago 5,15. Confessai os vossos pecados uns aos outros, Tiago 5,15. Não é porque eu sou padre, eu sou melhor do que você, porque é Papa, porque é de jeito nenhum. De jeito nenhum. O que nos diferencia é a missão, o chamado. E o que é necessário para fazer uma boa confissão? Vamos lá. Primeiro, para fazer uma boa confissão, a gente precisa de 5 coisas. Primeiro, um bom e honesto exame de consciência diante de Deus. Ontem vocês fizeram a confissão. De repente, no outro retiro, a gente põe essa palestra antes. Tem que ter exame de consciência. Porque a pessoa chega lá dentro do padre... Ah, então, padre, esqueci. Então, vaza, tchau. Ai, padre, mas o meu pecado... Faz exame de consciência, gente. E qual a melhor forma de a gente fazer o exame de consciência? Passa os mandamentos na tua frente. Ah, eu não sei, então volto para a catequese, fazer a primeira comunhão de novo. Passa os 10 mandamentos. Estou falando isso aqui para que vocês daqui para frente, quando forem confessar, tenham essa ideia do balão que precisa ser esvaziado dos pecados. E a confissão tem que contar o pecado. Pronto. Segunda coisa, arrependimento sincero por ter ofendido a Deus e ao próximo. Eu tenho que ter esse constrangimento antes. Se eu vou confessar, é porque eu estou arrependido. Mesmo que amanhã eu peque de novo, mas desse que eu cometi, eu estou arrependido.
me fez mal. A confissão não pode ser vista como algo mecânico ou como um simples cumprir preceito. Vou confessar pelo teu perdão e vou estar bem. Espera aí, o arrependimento, tem que haver o arrependimento sincero. Senão a confissão ela pode ser válida, mas é ilícita. Porque faltou um elemento, o arrependimento. Confissão sem arrependimento está faltando alguma coisa. É aquele constrangimento que vem na consciência. Poxa, fiquei mal, não deveria ter falado, não deveria ter dito, não deveria ter magoado. Sabe aquela coisa que você faz sem pensar e depois que você faz? Já nós vamos chegar nisso, para saber quando é o pecado. Terceiro ponto. Firme propósito diante de Deus e não pecar mais, mudar de vida, se converter. Eu tenho que sair da confissão pelo menos desejando que não quero mais fazer aquilo. Mesmo que eu venha a fazer, mas quando eu saio da confissão, eu tenho que ter esse esforço, esse propósito. Por isso que tem aquele movimento lá começado pelo Dunga, né, o PHN, por hoje não. É como o alcoolismo, né, o pessoal que vai dar testemunho, hoje eu estou há tantas horas limpo. Estou há tantas horas limpo. Faz 3 horas que eu estou limpo. Eles falam, né? Opa, faz 3 horas que eu não pequei. É por hoje não, gente. 4. Confissão objetiva e clara a um sacerdote. Aí é que vem a confissão. Depois que eu tive esses 3 momentos antes, é que vem propriamente dita a confissão. Tem gente que gosta de anotar os pecadinhos. Pode anotar. Nunca vou esquecer um catequizando lá da minha antiga paróquia. Os catequistas prepararam eles para a confissão. Achavam tão bonitinhos. Ele ajoelhou aqui assim, aí ele: padre, eu posso ler? Pode. Na hora que ele abriu, gente, era uma lista tão grande. O menino começou a desenrolar. Eu quis rir, mas não ri não, fiquei só assim. Assim, meu Deus do céu, de onde que ele tirou tanto pecado? Mas olha. E depois ele dobrou, enrolou o botinho. Eu disse: filho, destrui isso aí depois, tá? Anotou tudo. Ele fez o exame de consciência. Ele lembrou de coisa, eu acho que do ventre materno. Mas eu achei muito bonito aquilo, sabe? O constrangimento dele. Cada pecado que ele parava, ele refletia. Tem umas pérolazinhas que aparecem na época de primeira comunhão que são bonitinhos, né? E eles são sinceros, verdadeiros. Os adultos, quando chega, a gente sabe quando está enrolando. Nós padres sabemos qual é o pecado, mas eu não posso dizer. Mas pelo rodeio da pessoa, a gente já sabe o que ela está querendo dizer. Mas ela tem que falar, não sou eu que tenho que falar por ela. Né? E por último, cumprir a penitência que o padre nos indicar. Aí vai de cada padre, né? E da gravidade de cada pecado. Tá certo? Então são esses 5 pontos. Depois, como deve ser a confissão? Diga o tempo transcorrido desde a última confissão. Tem gente que lembra: padre, minha última confissão foi na minha primeira comunhão, há 70 anos atrás. Tem que dizer. Acuse, diga seus pecados com clareza. Primeiro os maus, os mais graves. Depois os mais leves. Se tiver, lógico. Fale resumidamente, mas sem omitir o necessário, ou seja, o essencial. Devemos confessar os nossos pecados e não os dos outros. Refriso isso. Os seus, não os dos outros. Porém, se participamos ou facilitamos de alguma forma o pecado alheio, também cometemos um pecado e devemos confessá-lo. Por exemplo, se aconselhamos ou facilitamos alguém a praticar um aborto. A pessoa quer fazer o aborto, você faz, a vida é tua. Você está pecando junto, porque é um pecado gravíssimo contra a vida, né? Você é tão culpado quanto que cometeu. Tem alguns pecados que você é tão culpado quanto que cometeu. O aborto é um, são os pecados contra a vida. Fulano está planejando matar alguém, você sabe, você também é criminoso tanto quanto. Os pecados contra a vida, muito atentos. Ai, padre, eu soube
de alguém que está planejando a morte de fulano. Se você pode fazer algo para evitar e não faz, você peca também, porque é contra a vida. Né? Ah, padre, eu estava conversando com alguém, a pessoa começou a fofocar da vida dos outros e eu também. Não, pecou junto, fofocou da vida dos outros. Já fez o pecado junto. Mas não é grave. Mas isso não quer dizer que eu tenho que fazer. Né? Não é grave. Não é mortal. Mas isso não me dá o direito de fazer. O que são os pecados graves, mortais e suas consequências? Mas antes disso, o que pensar da confissão feita sem arrependimento? Voltando àquela questão, ou sem o propósito de conversão, ou seja, só para descarregar um pouco os pecados. Além de ser uma confissão totalmente sem valor, é uma grave ofensa à misericórdia divina, é brincar com Deus. É melhor não confessar. Eu não posso confessar só para desencargo de confiança, não, porque tem que ter o arrependimento, gente. Sem arrependimento não confessa. Enquanto não houver arrependimento, não confessa. Padre, eu fiz uma coisa contra fulano, mas não me arrependo. Então não confessa. Não vai ter valor. Não vai ter valor. Porque é um dos critérios para haver o perdão, é o arrependimento. Se eu fiz um mal a outro e não me arrependi, foi por prazer, teve a intenção. Então, nunca você vai ter perdão desse pecado, enquanto você não se arrepender. Tem gente que não sabia disso, mas é assim que funciona. Tá? Porque senão eu cometo esse sacrilégio contra a misericórdia divina. É aquela coisa de brincar com Deus. Bom, eu vou pecar hoje, eu sei que Deus vai me perdoar mesmo. Eu já ouvi gente fazer isso, hein? Eu ouvi isso, gente aqui da Groenlândia. Ah, vamos fazer o carnaval. Vamos aprontar todas no carnaval, depois a gente faz a caminhada de Ladário a Corumbá. Eu já ouvi isso uma vez. Vou fazer a penitência fazendo a caminhada e Deus perdoa. É brincar com Deus, né? E que pecados somos obrigados a confessar? Somos obrigados a confessar todos os pecados graves, mortais, mas é aconselhável também confessar os pecados leves, os veniais, para exercitar a virtude da humildade, porque senão a gente fica se achando. Mas também eu não posso ser escrupuloso. Tem gente que todo dia bate na porta da confissão, é escrúpulo, gente. Tem que tomar cuidado com os escrúpulos, os puritanos da vida. Misericórdia. Espirrei, vou confessar. Vai curar a gripe, meu filho. Porque tem coisa que não é pecado. O escrúpulo é um outro grande pecado. O escrúpulo. Para essas coisas. Tudo está lá atrás do padre, gente, pelo amor de Deus, misericórdia. Se é mortal, tudo bem. Padre, matei alguém hoje. Então vamos lá resolver a situação ainda. Mas tenha santa paciência. Nem o Carlos era escrupuloso assim. Pelo amor de Deus. Muito cuidado com os escrúpulos. Agora vamos, né? E o que são os pecados graves? E suas consequências? São ofensas graves a Deus ou ao próximo? Pecado grave. Eles apagam a caridade no coração do homem e o desviam de Deus. Quem morre em pecado grave, que é pecado mortal, sem arrependimento, merece a morte eterna, conforme diz a Escritura. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 16, em 1 João, capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: há pecado que leva à morte. Há pecado que leva à morte. Há pecado, ou seja, não são todos que levam, mas há alguns que levam à morte. Esse é o pecado mortal. E o que são os leves, que você tem que tirar esvaziar o balão? São ofensas leves a Deus e ao próximo. Embora ofendam a Deus, não destroem a amizade entre ele e o homem. Olha que bonito. Só o pecado mortal destrói a amizade, mas o pecado leve arranha a amizade. Quem morre em pecado leve não merece a morte eterna, ou seja, não vai para o inferno.
Está lá em 1 João capítulo 5, versículo 17. O versículo seguinte diz assim: toda iniquidade é pecado. Iniquidade é pecado. O que é iniquidade? São os nossos atos que ferem a amizade com Deus. Mas há pecado que não leva à morte. Certo? Você não vai para o inferno porque você pensou. Porque tem que ter ato. O pecado tem que ter ato. Porque se fosse assim, estava todo mundo no inferno. Quem que não já pensou desejando a morte para alguém, por exemplo? Ai, como eu queria que fulano morresse. Tenho certeza que muita gente já pensou. Então, no coração você já foi assassino. Né? No coração você já foi assassino. Mas isso não te manda para o inferno. Por quê? Porque não se tornou ato. Estava no pensamento. Há pecado que não leva à morte. Por isso pecamos por pensamentos. Certo? E se nós fôssemos julgados pelos pecados do pensamento, muitos de nós não iriam para o céu. Porque a gente já pensou tanta coisa gravíssima contra Deus e contra o outro. Por exemplo, duvidar que Deus existe, duvidar de Deus, da graça de Deus, são pecados, né? Quem que não já teve dúvida, né? Podeis dar alguns exemplos de pecados graves? Vou dar sim. São pecados graves, por exemplo, o assassinato, o aborto provocado, não natural. Assistir ou ler tudo que é ilícito, que fere a pureza, como a pornografia. Destruir de forma grave a injusta reputação do próximo. Se eu levanto um falso testemunho de alguém, se eu falo mal de alguém, sem provas, eu estou cometendo pecado grave. Tem gente que não sabe disso. Posta alguma coisa de alguém na rede social que não seja verdade, é um pecado gravíssimo. Porque você está de forma injusta ferindo a reputação do outro. Oprimir o pobre, o órfão ou a viúva. Ou seja, desconsiderar essas pessoas, menosprezar, não dar a elas a dignidade. Isso entra dentro do pecado social também. Fazer mau uso do dinheiro público, o adultério, a fornicação, entre outros. Esses são pecados graves. Eita, políticos, hein? A questão é que eu não posso dizer que todos que roubaram vão para o inferno, porque tem a misericórdia. Vai que ele se arrependeu no último dia. Aí tá, gente. É o arrependimento. Humanamente você vai dizer, mas é injusto, ele fez tanta gente morrer. Mas o que importa para Deus é a alma, é o coração. Quer dizer que todo aquele que morre em pecado mortal está condenado? Olha a expressão. Merece a condenação eterna. Merece. Porém, somente Deus, que é justo e misericordioso e que conhece o coração de cada pessoa, que pode julgar. Vamos dar um exemplo? Vamos. Quem se suicida, objetivamente falando, já foi para o inferno. Acabou. Objetivamente falando, o suicídio é um pecado duplo, né? Tentou contra a vida e contra a sua própria vida. Objetivamente falando, quem se suicida vai para o inferno na hora. Porém, você não sabe o que aconteceu naquela última fração de segundos antes do enforcamento, antes do tiro na cabeça. Se houve um arrependimento, só Deus, que é o justo juiz, que vai saber. É aí que entra a misericórdia divina. A misericórdia, ela chega onde a justiça para. Pela justiça matou
vai preso. Pela misericórdia, o que levou a pessoa a roubar? O que levou a pessoa a matar? Quais eram as motivações internas da alma, do coração? De quem está de fora não sabe, mas Deus vê dentro. Deus vê a essência e nós a aparência, certo? Para a gente tomar cuidado de não sermos juízes dos outros, mesmo que objetivamente ela esteja condenada, mas subjetivamente, onde a misericórdia entra, a gente não pode julgar. E se tenho dúvida se cometi pecado grave ou não? Aí é complicado, né? Mas tudo bem. Para que haja um pecado grave, mortal, é necessário o seguinte, para que seja grave: conhecimento. Ou seja, a pessoa deve saber, estar informada que o ato a ser praticado é pecado. Primeira coisa é ter a consciência que aquilo é pecado, conhecimento. Matar, todo mundo sabe que é pecado, então não há dúvida. Então eu já tenho conhecimento, se eu matar. Segundo, para ser pecado grave, tem que ter consentimento, ou seja, a pessoa tem tempo para refletir e escolhe, consente, cometer o pecado. Para ser grave, eu tenho que consentir. A pessoa que trama a morte de outra, passa meses tramando um atentado ou coisas do tipo, ela tem consciência, ela está tramando, então é gravíssimo. Outro ponto que tem que ter para ter pecado grave: liberdade. Isto é, significa que somente comete pecado quem é livre para fazê-lo. Ou seja, uma pessoa que tem uma deficiência mental, ela é livre? Não. Uma pessoa esquizofrênica, ela é livre? Não. Ela pode até cometer um ato de pecado, mas a culpabilidade dela é mínima, porque ela não tem consciência e nem liberdade para aquilo. Uma pessoa louca de um sanatório, que até diante da lei humana, da justiça, essas pessoas as penas são mínimas. Depois, a matéria, ou seja, significa que o ato a ser praticado é uma ofensa grave aos mandamentos de Deus e da igreja. Estas 4 condições também são aplicáveis aos pecados leves, com a diferença de que neste caso a matéria é uma ofensa leve contra os mandamentos de Deus. As pessoas perguntam também: se esqueci de confessar um pecado que julgo grave, se esquecestes realmente, o Senhor te perdoou, mas é preciso acusá-lo ao sacerdote em uma próxima confissão, porque você lembrou. Naquela confissão você não lembrou, está perdoado. Está perdoado ter esquecido, não o pecado ainda, viu? Porque numa próxima você vai ter que falar o pecado cometido, porque você lembrou. Se você lembrou, ele não foi perdoado, você foi perdoado do esquecimento que teve de não ter falado. Tem muitas vezes que chega, padre, esqueci. Absolve dos pecados agora. Porque às vezes as pessoas: ai, padre, quero que me perdoe dos pecados esquecidos. Como que vai perdoar um pecado esquecido? Você tem que lembrar em algum momento. Pelos esquecidos, pelos não cometidos, pelos que vou cometer. Não existe isso, né? A pessoa precisa pedir perdão. Pai, já quero pedir perdão porque amanhã já vou pecar. Minha filha, então vem amanhã, né? Misericórdia, a pessoa já sabe, até programa a data e a hora. Essa é a hora do meu pecado da mentira. Aí eu vou mentir. Agora é a hora do pecado da gula. Eu vou comer até explodir, né? Por que você riu? Elioberto riu para mim. Elioberto disse que ia confessar hoje de novo, né, Elioberto? Porque ele está comendo muito aqui em Ladário. A culpa está sendo da Beth, meu filho, que está programando as comidas todas. Gente, aliás, era o pecado que Carlos mais
sofria. Carlos pecava? Pecava. Era o pecado da gula. Carlos era bom de garfo. Era bem ronchuchudinho quando era menorzinho. Com a puberdade deu esticada, mas mangiava troppo bene. Mangiava. E se não sinto remorso, cometo pecado, não sentir peso na consciência, que nós chamamos de remorso, não significa que não tenhamos pecado. Se nós cometemos livremente uma falta contra um mandamento de Deus de forma deliberada, nós cometemos um pecado, ou seja, de forma livre, consciente. A falta de remorso pode ser um sinal de um coração duro, ou de uma consciência pouco educada para as coisas espirituais. Assim como nós temos os escrúpulos, né? Aqueles que são exagerados, tem aquele que é duro demais, eu não preciso confessar, eu não preciso disso. Ou seja, ele não sente remorso. Isso não significa que ele não tenha pecado, porque a consciência dele não acusa. É porque esse tipo de pessoa são pessoas de coração duro, de uma consciência mal educada para as coisas espirituais. Não teve base familiar de catolicidade, não teve catequese. Sabe aquela pessoa que se converte depois de 70 e quer tentar resgatar no tempo e fica ainda resistindo? Faltou todo um processo educativo que começa quando criança. Essa familiaridade com as coisas de Deus e da igreja. Por exemplo, um assassino pode não ter remorso por ter feito um crime, mas seu pecado é muito grave. Tem gente que é programada para fazer aquilo. Então ela não sente remorso. Ela é fria. E isso é terrível, porque já é um morto-vivo aquela pessoa. Ela já está condenada em vida, só por ser assim. A confissão é obrigatória? O católico deve confessar-se no mínimo uma vez por ano, ao menos a fim de se preparar para a Páscoa. É o que manda o mandamento. Mas somos também obrigados toda vez que cometemos um pecado mortal. Um pecado mortal que nos manda para o inferno, sim, né, gente? Não vai ficar com pecado mortal guardando para quê? De estimação? Olha, coleção de medalhas de pecado mortal. Essa aqui foi, né? Quais os frutos de se confessar constantemente? Toda confissão apaga completamente nossos pecados, até mesmo aqueles que tenhamos esquecido, e nos dá a graça santificante, tornando-nos também naquele instante uma pessoa santa. Todo mundo que confessou ontem saiu santo da confissão. Tranquilidade de consciência, consolo espiritual, aumenta nossos méritos diante do Criador, diminui a influência do demônio em nossa vida e faz criar gosto pelas coisas do alto. Quando você sai da confissão, você sai leve, né? Por quê? Porque você deu uma rasteira daquelas no demônio que ele foi voar longe. Sai envolvido com uma graça muito grande. E exercita-nos a humildade e nos faz crescer em todas as virtudes. O mais bonito da confissão é a humildade, gente. É o melhor exercício para se tornar humilde. Porque o orgulhoso não reconhece que peca nem que erra, o orgulhoso. E o orgulho é a única coisa na face da terra que mais manda gente para o inferno, é o orgulho. Porque ele impede você de chegar à confissão. Eu não preciso, eu sou melhor do que você. Os santos confessavam sempre, sabe por quê? Para vencer o orgulho. O orgulho é terrível, destruidor, ele deixa você mal, ele te dilacera por dentro. E mesmo assim você acha que está por cima. E se tenho dificuldade para confessar um determinado pecado, né? Então, se somos conhecidos de nosso pároco,
devemos, neste caso, fazer a confissão com outro padre, para nos sentirmos mais à vontade. Porque tem gente, eu acho bom, por isso que eu trago os outros aqui, entendeu? Tem gente que não quer confessar com o pároco. Ah não, estou vendo a cara do padre todo dia, ele vai olhar para mim, não me interessa o pecado de ninguém não, você veio buscar a graça, eu vou ficar lembrando de pecado dos outros, né? Não, meu pároco não, Ave Maria, né? Então tá bom, minha filha, no dia que você estiver morrendo eu vou passar o seu teu pároco, fica aí, morre, né? Porque é meu pároco, eu não vou ter vergonha. Tem que ter vergonha de fazer o pecado, menino, não de confessar. Já fez mesmo? Oi? Você confessou com seu pároco? Tá com medo? Por que, minha filha? Aí você venceu o medo? Ontem eu estava atendendo confissão aqui, tinha alguém aqui na porta mandando não confessar comigo, que eu sou bravo. Tinha aqui uma pessoa aqui mandando, não entra lá, que é o Padre Fábio. Ótimo. Ainda não cheguei no nível do Padre Pio, para dar rasteira e pontapé. Exato, devia não ter feito, né? Agora só confessa com o seu pároco. Só confessa com ele agora. Ótimo, isso mesmo, filha. Olha, a igreja, em todo caso, antes de se confessar, converse com o sacerdote sobre a sua dificuldade. Ele usará de caridade para que a sua confissão seja válida sem lhe causar constrangimentos. Lembre-se, ele está no lugar de Jesus Cristo. Então, se você tem dificuldade de confessar com o seu pároco, procure outro padre. Não há problema nenhum. Aproveita e confessa para o padre. Padre, eu pequei. Por quê? Porque tenho medo do meu pároco. Né? E o que significa a penitência dada no final da confissão? Significa que a penitência proposta no fim da confissão não é um castigo, mas antes uma expressão de alegria pelo perdão. Porque tem gente que fica medindo o pecado pela penitência. Que absurdo. Quantos Pai Nosso? Quantas Ave Maria? Nossa, tudo isso então foi grave. Eita lasqueira. Tem gente, imagina, coisa feia isso, né? Mas tem gente, não, tem gente para tudo nesse mundo católico. A pessoa pode ter cometido um crime e o padre mandar rezar uma Ave Maria, e aí? Penitência não é castigo. Obviamente, de acordo com o pecado, a gente deve dar uma pessoa que cometeu aborto. Eu já dei uma penitência para a pessoa passar 2 anos ajudando as crianças no hospital. E se você souber de alguém que vai fazer aborto, você vai interferir para que ela não faça. Eita, padre, seu compromisso até morrer agora, ainda posso dar uma penitência perpétua. Até morrer você vai ser uma defensora da vida. Posso. Diante do pecado, da gravidade do pecado. Imagina, do aborto. A pessoa cometeu tantos abortos e veio confessar arrependidíssima e ela quer reparar, então vamos lá. Vamos começar a reparação. Posso sim, tranquilamente. Como posso dizer só para ela, filha, vai rezar um terço? Posso também. Mas dependendo do pecado, a própria pessoa, ela quer uma reparação mais disciplinar para ela também, porque a consciência pesou. E às vezes faz um bem imenso para essas pessoas. Faz um bem imenso. Para um eu falei, quantas vezes você engravidar agora daqui para frente, você vai ter todos. Com a maior alegria do mundo, padre. É reposição isso. Pode, diante da gravidade, pode sim. Tá? Mas não é castigo, veja bem, não é castigo. É alegria para reparar.
Tem que acabar com essa ideia de que a penitência é um castigo. É a forma que Deus me deu de reparar o que a minha consciência vai carregar para o resto da vida como uma marca. É bonito, a penitência é bonita. Não é para ficar medindo o tamanho do pecado por isso. Pelo contrário, o penitente, quando sai do confessionário com uma penitência que ele sabe que aquilo vai dar para ele condições de restabilizar a amizade com Deus, porque a penitência ajuda nisso também. É a alegria. Se eu recebi uma penitência, não foi porque fui castigado, não. Foi porque Deus me acolheu novamente na graça. Tá? E o nosso Carlo Acutis tinha isso claramente, consciência de tudo isso que eu falei aqui agora para vocês. E eu espero que daqui para frente todos vocês também tenham. E quando necessário for, confesse. Independentemente de que você venha ou não a pecar novamente. Porque para ter pecado tem que ter intenção. Só que tem aquela coisa que a ocasião faz o ladrão. Se você sabe que ali é seu ponto fraco, não tente a você mesmo. O pior demônio é aquele que nós carregamos dentro de nós. Às vezes nós somos os tentadores de nós mesmos. Nós nos colocamos na situação de risco, na beira do abismo. E é tudo que o demônio quer, ele te empurra. Mas a decisão de cometer vai ser sempre sua. Não vai culpar o outro totalmente pelo pecado que você cometeu, não. O outro te levou, mas na hora de fazer, quem fez foi você. Pecado é individual. Ah, mas eu fumei maconha porque os meus amigos me chamaram. Aí ele colocou o fumo, você fumou, ele colocou na sua boca, não. Ele te levou para o ambiente. Quem decidiu foi você. É uma decisão sempre pessoal. Tá certo, meus queridos? Então agora nós vamos para o nosso Santo Terço. E esse Santo Terço de hoje, ofereçam ele como um momento de penitência. Tá? Da confissão que vocês fizeram ontem também. Como um momento de ação de graças, de agradecimento a Deus, a Nossa Senhora, nesse último dia nosso do retiro. Que esse Santo Terço de agora seja um encontro com a graça e um abraço de Nossa Senhora.